Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Quantas vezes em debates, discussões ou trocas de ideias dizemos esta é a minha verdade? Pois hoje eu quero desmistificar o que é que isso exatamente quer dizer aqui no teu podcast favorito. Faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, oh, oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Deves conhecer-me do podcast que faço com o Mário todas as semanas sobre inteligência artificial, o IA e eu. Se ainda não ouves, estás a perder o comboio da tecnologia e a deixar passar uma oportunidade de ouro para ouvires o Mário a dar-te mais dicas para o teu dia-a-dia. Ainda assim, sabes onde o Mário está a dar dicas tipo praticamente diárias? No Substack versão 2.0, que podes encontrar em mportela.substack.com. A sério, é que nem imaginas o conteúdo, é só uau! Escrita criativa, podcasting, desenvolvimento pessoal ou só mandar vir com o mundo com aquele sarcasmo único? A sério, visita hoje e depois dizes-me se não valeu a pena. mportela.substack.com. A tua verdade é uma treta. Pronto, já disse. Comecei muito bem o teu podcast favorito. E antes que feches este episódio com aquela indignação toda característica de quem acabou de ouvir algo que não queria, respira fundo, porque se ficaste ofendido com essa frase, já estás a provar exatamente o ponto que eu vou trazer-te nos próximos minutos. Sabes qual é o problema de vivermos numa era onde toda a gente tem a sua verdade? É que a verdade deixou de ser algo que procuramos juntos e passou a ser uma arma de arremesso conversacional. Mas esta é a minha verdade. Isto tornou-se o equivalente intelectual de tapar os ouvidos e gritar Lá, não estou a ouvir. enquanto nós estamos a fingir que temos alguma profundidade filosófica. É uma frase, como eu diria, típica de reality show. Esta é a minha verdade. Há uns tempos deparei-me com um estudo que era fascinante. 87% das pessoas inquiridas afirmavam estar certas sobre as suas interpretações dos acontecimentos nas vidas delas. Ou seja, 87% das pessoas acreditam que estão certas. Pensa nisto por um momento. Se todos estamos certos, como é que ainda há conflitos no mundo? Como é que ainda há divórcios, guerras, discussões familiares que duram décadas? Isto é simples, porque aquilo a que tu chamas verdade, a tua verdade, não passa de uma mentira muito bem ensaiada, muito bem treinada, que tu repetiste tantas e tantas vezes. Primeiro a ti, depois para os outros. E isto passou a soar a factos irrefutáveis para ti. Como sabes, o meu nome é Mário Portela e quero hoje abordar a tua verdade e afirmar que ela é uma treta. Quero falar-te sobre algo que te vai fazer coçar a cabeça com desconforto. Quero falar-te sobre percepção cognitiva adulterada. Ou traduzindo para uma linguagem menos pomposa, vamos falar sobre como o teu cérebro está constantemente a mentir-te e tu, coitadinho, vais acreditando como se fosses o único ser humano na face da Terra com acesso privilegiado à realidade objetiva. Imagina que estás na feira popular. Sabes aquelas casas de espelhos? Aqueles espelhos que mostram gordo, magro, alto, baixo, que mostram distorções de todas as formas possíveis. Agora imagina que passaste a vida a olhar para um destes espelhos, todos os dias, e um dia alguém te diz: olha, esse espelho está a distorcer a imagem. E tu, indignado, respondes: não, esta é a minha verdade, porque é assim que eu me vejo. Ridículo, não é? Mas é exatamente isso que todos fazemos com as nossas percepções. Cada um de nós anda por aí com o seu espelhinho de feira pessoal, completamente convencido de que o reflexo distorcido que vê é a representação fiel da realidade.
E depois admiramos-nos quando os outros não veem o que nós vemos. Ficamos às vezes ofendidos, sentimos-nos descartados, sentimos-nos incompreendidos. Achamos que o mundo é injusto porque não valida a nossa perspectiva única e especial. Quantas vezes já disseste, essa é a tua verdade, mas esta é a minha verdade? Quando o que na realidade tu querias dizer é: não quero pensar mais sobre isso porque dói. Quantas vezes usaste esta frase da verdade mágica para encerrar uma conversa onde deverias aprender algo novo sobre ti ou sobre os outros? A questão não é se tu distorces a realidade. A questão é: tens coragem para admitir que o fazes? Porque deixa-me dizer-te uma coisa, que vai arder um bocadinho. A falta de empatia que vês nos outros muitas vezes é apenas reflexo da tua própria incapacidade de sair do teu mundinho mental. Aquilo a que chamas de defender a tua verdade é frequentemente uma desculpa sofisticada para não teres de fazer trabalho duro de considerar que podes estar, bem, errado. Ou, no mínimo, incompleto. E olha, eu sei que isto não é fácil de ouvir. Eu sei que uma parte de ti pode já estar neste momento a pensar: Não, Mário, não conheces a minha vida, não conheces a minha situação. Sabes lá pelo que eu passei, não percebes a minha realidade. E é precisamente aí que eu queria chegar. Estás a fazer exatamente aquilo de que eu estou a falar. Estás a usar a tua experiência pessoal como se fosse um cartão de imunidade contra o pensamento crítico. Como se o sofrimento ou a intensidade da tua vivência te desse acesso a uma versão da verdade inacessível aos meros mortais. Só que não dá. O que te dá é uma perspectiva, aquilo que nós chamamos perspectiva cognitiva adulterada. Uma entre bilhões, uma ínfima, minúscula, quase invisível fatia daquilo que realmente aconteceu, ou daquilo que está a acontecer, ou daquilo que vai acontecer. E chamar a essa fatia a tua verdade é como olhar pelo buraco de uma fechadura e dizer que conheces uma casa inteira. Será que a tua verdade resiste a 5 minutos de confronto honesto? Será que aguenta que alguém te faça perguntas genuínas sobre aquilo em que tu acreditas? Ou será que se desmorona rapidinho em indignação e vitimização? Nos próximos minutos vamos desconstruir isto tudo, porque é aqui, no Quem Cala Consente, que fazemos isto, banhos de realidade. Mas primeiro eu preciso que tu aceites uma verdade desconfortável. Não é a minha, não é a tua, é a geral. Tu não és objetivo quando pensas. Tu não és tão racional quanto tu acreditas. E definitivamente não tens o monopólio da interpretação correta da realidade. Estás preparado para olhar verdadeiramente para o mundo? Então respira fundo. Porque a tua verdade é uma treta. A tua verdade é uma treta. Nasceste livre, mas compraste um espelho de uma feira antiga, torto e vermelho. Mostra-te o reflexo que não é real, mas tu juras a pé juntos que é o teu sinal. É uma mentira antiga, tão bem ensaiada, que a tua própria alma já foi enganada. Repetes a história, o drama, o lamento, e chamas-lhe verdade, que belo argumento. Tu chamas de verdade com orgulho na voz, mas é só uma jaula para te manter a sós. Uma desculpa fácil para não teres de mudar, mas o tempo está a contar, estás a ficar para trás. O cérebro mentiroso. Então vamos lá perceber porque é que o teu cérebro é um mentiroso compulsivo. E não é só o teu, é o de toda a gente, é o meu também. E não estou a ser dramático nem exagerado, estou a ser literal. O teu cérebro mente-te todos os dias, a toda a hora. E falo por uma convicção tão absoluta
que tu nem sequer questionas. É como teres um assessor pessoal que inventa metade das informações que te dá, mas fala sempre num tom confiante que nunca duvidas dele. Comecemos pelo básico, coisas que aliás já versamos no Quem Cala Consente. Neste preciso momento, enquanto tu me ouves, o teu cérebro está a ser bombardeado por cerca de 2 milhões de bits de informação por segundo. 2 milhões. Som, cheiro, sensação de pele, temperaturas, pressões no teu corpo, dor se tiveres, a luz que entra pelos olhos e, claro, a minha voz a chatear-te. É uma avalanche sensorial constante e implacável. Mas agora vamos à parte divertida. Sabes quantos destes 2 milhões de bits o teu cérebro consegue processar conscientemente? 126. Isso mesmo, 126 miseráveis bits de informação. Estamos a falar de 0,006% da realidade disponível. Deixa isso assentar. Tu estás literalmente cego para 99,9% daquilo que te rodeia. E mesmo assim, andas por aí convencidíssimo que percebes perfeitamente o que se passa à tua volta. Isto é hilariante se não fosse trágico. Então o que é que o cérebro faz com toda esta informação que recebe? Como é que processa? Na verdade, ele elimina-a. Pura e simplesmente decide que não é relevante e atira para o lixo. Mas espera que isto fica melhor. Não só elimina a informação, como generaliza o que sobra e depois distorce tudo para encaixar nas tuas crenças pré-existentes. Imagina que estás, por exemplo, numa discussão com o teu parceiro ou parceira. Ele ou ela diz algo que tu interpretas como crítica. Nesse momento, o teu sistema límbico, a parte primitiva do cérebro responsável pelas emoções, ativa-se mais rápido do que um relâmpago. Estamos a falar de milissegundos. E o que é que acontece? O teu cérebro começa imediatamente a procurar na memória todas as outras vezes em que te sentiste criticado. Encontra 3, 4, 5 situações. E pronto, tens um padrão. Esta pessoa está sempre a criticar-me. Sempre? Mas será que é sempre? A sério? Ou será que o teu cérebro simplesmente ignorou as 50 vezes em que essa pessoa não te criticou? As 120 vezes em que ela te elogiou? Porque elogios não confirmam a narrativa emocional do momento, logo, generalizaste. Isto tem um nome bonito em psicologia: viés de confirmação. O teu cérebro é como aquele amigo que só te conta as notícias que sabe que tu queres ouvir. Procura ativamente informação que confirma aquilo em que já acreditas e ignora ou desvaloriza tudo aquilo que contraria as tuas convicções. Conseguimos ver isso tão facilmente em arrufos de namorados, discussões entre amigos, debates de política ou de religião. Bem, mas aqui está o verdadeiro problema dos tempos modernos. Se isto já era complicado há 50 anos, imagina agora com as redes sociais. Tu literalmente vives dentro de uma bolha algorítmica que te mostra apenas conteúdo que já sabes que vais concordar. O Facebook, o Instagram, o TikTok, todos eles aprenderam exatamente o tipo de informação que ativa o teu centro de recompensa central. Sabes o que é que ativa esse centro? Dopamina. A mesma substância que é libertada quando comes um chocolate, quando fazes sexo, quando ganhas alguma coisa. Cada vez que lês algo que confirma aquilo em que tu acreditas, o teu cérebro dá-te uma pequena dose de dopamina. É um shot de prazer neurológico. Eu sabia, eu tinha razão. E como qualquer coisa que liberta dopamina, cria dependência. Ficas viciado em estar certo, viciado em ter razão, viciado em consumir apenas a informação que diz que tens razão. Agora junta isto tudo e vê o que acontece. Tu tens um cérebro já naturalmente distorsor da realidade, metido dentro de um ambiente digital que amplifica distorções e a receber doses constantes de dopamina cada vez que as tuas crenças são confirmadas. Isto é uma tempestade perfeita para criares a tua própria realidade alternativa e chamar-lhe a minha verdade. Mas vamos mais fundo. Há uma cientista chamada Elizabeth Loftus que dedicou a vida inteira a estudar memórias. E sabes o que ela descobriu? Que todas as memórias são completamente maleáveis. Não são gravações fiéis daquilo que aconteceu. São reconstruções.
Cada vez que tu te lembras de alguma coisa, o teu cérebro reconstrói essa memória a partir de fragmentos e, no processo, altera a memória. Adiciona detalhes que não estavam lá, remove coisas que eram inconvenientes, ajusta cor, som, até palavras que foram ditas. Tu achas que te lembras perfeitamente como se fosse hoje, daquela discussão que tiveste há 3 meses. Lembras-te exatamente do que foi dito, da ordem, do tom, só que não te lembras. Tens uma versão adulterada. Tens uma versão editada, revista, aumentada e editorializada desta discussão. Uma versão que te serve melhor a ti do que a realidade original. E o outro? Bem, o outro terá a versão dele, a verdade dele, igualmente editada, igualmente distorcida. E agora tens 2 seres humanos, cada um absolutamente convencido da sua versão dos acontecimentos, da sua verdade. Cada um genuinamente a acreditar que tem a verdade. Afinal, quem está certo? Provavelmente nenhum dos dois. Provavelmente a verdade está algures no meio ou algures em lado nenhum. Numa zona cinzenta que nenhum dos dois quer visitar, porque obrigaria a admitir que talvez, apenas talvez, não sejas um narrador objetivo da tua própria vida. Isso é a minha verdade para a conversa acabar, mas é só a tua forma de não querer pensar. É o teu porto seguro, a tua zona de conforto, onde a tua estagnação tem sempre passaporte. Essa tua certeza, esse teu grande muro aguenta 5 minutos num confronto puro. Outros fazem areia quando a luz lhe bate. És o rei de um castelo em permanente checkmate. Chamas nele verdade com orgulho na voz, mas é só uma jaula para te manter a sós. Uma desculpa fácil para não teres de mudar, mas o tempo está a contar, estás a ficar para trás. Da tua verdade é uma tenda, é só uma história. Uma história que contas para a plateia. O dog e aula, larga o espelho torto, quebra essa ilusão. A liberdade começa na tua decisão. Desmantelar a matriz pessoal. Muito bem, já percebeste que o teu cérebro é um mentiroso patológico. Já percebeste que aquilo a que chamas a tua verdade é basicamente uma novela que tu escreveste, realizaste, protagonizaste, sem te aperceberes. Agora vem a parte que realmente importa. O que é que vais fazer em relação a isto tudo? Porque uma coisa é tu saberes que tens um problema. Outra, completamente diferente, é teres a coragem de fazer algo para o resolver. Digo montes de vezes à minha filha: não olhes para o problema, olha para as soluções. E já te aviso, vou-te paternalizar também. O que te vou ensinar é desconfortável. Vai exigir que pares, que penses, que questiones tudo aquilo que dás como garantido. Só que se chegaste até aqui no episódio, se ainda estás a ouvir, é porque há qualquer coisa em ti que quer mais do que viver uma ilusão confortável. Então, comecemos por uma técnica que vem da programação neurolinguística e que eu uso há anos com muita gente e comigo próprio. Chama-se as posições perceptivas. Mas eu vou chamar-lhe o teste das 3 cadeiras. Porque assim é mais fácil tu visualizar. Pensa numa situação recente de conflito. Pode ser com o teu companheiro, um colega de trabalho, um melhor amigo, um familiar. Algo que ainda te incomoda quando pensas nisso. Já está? Lembraste-te de uma situação de conflito? Ótimo. Agora imagina que há 3 cadeiras à tua frente. A primeira cadeira és tu. É a tua perspectiva, aquilo que tu sentiste, o que tu pensaste, o que tu achas que é real, as tuas razões todas para ter reagido como reagiste. Esta cadeira é a cadeira confortável porque é a cadeira onde tu vives permanentemente. Só que eu agora quero que mentalmente te levantes dessa cadeira e vás para a segunda cadeira. Esta é a cadeira da outra pessoa e aqui vem a parte difícil. Não quero que imagines o que é que achas que a pessoa pensou. Não quero que ponhas palavras na boca dela baseada naquilo que tu acreditas. Quero que genuinamente tentes sentir o que seria estar na pele da outra pessoa naquele momento. Quais eram as expressões que ela estava a sentir, que medos tem, que história carrega, que inseguranças, que experiências de vida trouxe até àquela conversa.
E não me venhas com desculpas do tipo: mas eu não sei o que ela está a pensar. Precisamente, tu não sabes o que ela está a pensar. E é por isso mesmo que a tua versão é incompleta. Ainda estamos na segunda cadeira. Mas vá, estica a tua capacidade de empatia até doer. Tenta genuinamente ver através dos olhos da outra pessoa como é que aquilo que disseste soou aos ouvidos dela. Como é que os teus gestos foram interpretados por alguém com uma história completamente diferente da tua. Nota bem, isto não é um exercício intelectual. Não é para tu dizeres: sim, já percebi, ela deve-se ter sentido mal. Não, eu quero que tu percebas além disso. Isto é para realmente sentires no corpo, na emoção, como seria ser ela naquele momento. E quando começares a sentir isso, quando começares verdadeiramente a habitar essa perspectiva, algo fascinante acontece. A tua certeza absoluta começa a rachar. Mas calma, que ainda não acabamos. Há uma terceira cadeira. Esta é a do observador neutro. Imagina que és uma pessoa completamente externa à situação, sem qualquer interesse no resultado, apenas a observar aquela interação como se estivesses a ver um filme. O que é que esta pessoa veria? Que padrões identificaria? Onde é que ambas as partes estavam presas em dinâmicas automáticas? Quando fizeres este exercício honestamente, quando realmente circulares por estas três perspectivas, é impossível continuares com a arrogância de dizer que sabes exatamente o que se passou e que tens a tua verdade. Simplesmente é impossível, não dá. A realidade torna-se complexa, rica, consciente e, claro, muito mais humana. Se usarmos a terapia cognitiva comportamental, aquilo a que eu chamo de questionamento implacável pode ser usado. Quando tu apanhares o teu cérebro a ter um pensamento muito forte sobre alguma coisa, especialmente se vier acompanhado de emoção intensa, para, literalmente para, o que estiveres a fazer e faz a ti mesmo 5 perguntas básicas. Primeira, que evidência concreta tens tu para esse pensamento? E atenção, sinto que é verdade, não é um facto, não é uma evidência. Segunda pergunta, que evidência tens tu contra este pensamento? Porque aposto que há momentos em que a realidade contradiz a tua conclusão, mas convenientemente ignoras. Terceira pergunta, estarei eu a generalizar a partir de 1 ou 2 exemplos anteriores? Estarei eu a transformar o que aconteceu uma vez para aconteceu sempre? Porque o cérebro adora fazer isso. Adora pegar num incidente e transformá-lo num padrão universal. Quarta pergunta. Que ganho eu em acreditar nisto? E esta é uma pergunta brutal, porque muitas vezes descobres que há um ganho secundário em manter determinada crença. Pode ser para te sentir superior, para te sentir com razão, para evitares responsabilidade ou para evitar um medo ou uma dor. Pode ser para justificar um comportamento teu, que no fundo sabes que não está correto. E quinta e última pergunta, o que é que aconteceria se eu estivesse completamente errado? Consegues sequer considerar essa possibilidade sem entrares em pânico defensivo? Estas perguntas não são para teres respostas bonitas e rápidas. São para fazermos aquilo que fazemos melhor no Quem Cala Consente. Estar consciente a observar a tua vida. Vá, como sempre, agora há um workbook no Substack, em mportela.substack.com, e nesse workbook terás estas técnicas bem explicadas para poderes utilizar e outras que eu prometo acrescentar. Mas finalmente vou dar-te o exercício mais difícil de todos antes de fecharmos o episódio. Uma vez por semana, escolhe algo em que tu acreditas profundamente. Pode ser sobre política, religião, relacionamentos, pessoas, amigos, trabalho, qualquer coisa. E depois força-te a defender o oposto durante 15 minutos. E não é para mudares de ideias, é para perceber que existem argumentos válidos do outro lado, que pessoas inteligentes e bem-intencionadas podem chegar a conclusões diferentes das tuas, que a complexidade da realidade raramente cabe nas tuas certezas absolutas. Isto chama-se empatia cognitiva real. Não é dizer respeito a tua opinião, enquanto por dentro pensas coitadinho, está completamente enganado. É genuinamente conseguires habitar a perspectiva diferente da tua,
com seriedade, com abertura, com um plano para tu realmente conseguires viver em pleno. Dói, claro que dói. Desmantelar a tua matriz pessoal nunca foi suposto ser confortável. Mas sabes o que é que dói ainda mais? Passares a tua vida inteira preso numa versão empobrecida da realidade, convencido de que és o único que vê as coisas como elas realmente são, com a frase "a minha verdade". A tua verdade é uma treta. Eu sei que dá medo deixar de saber, achar que a mentira te vai proteger, mas a verdade real não precisa de ensaio. E força que nasce a quebrar o espelho. A tua verdade é uma treta, é só uma história. Uma história que contas para a plateia. O dom guial, larga o espelho torto, quebra essa ilusão. A liberdade começa na tua decisão. E agora, o que quiseres. E agora, o que vês? Então aqui estamos, chegamos ao fim deste episódio e tu sabes o que é mais irónico. É que, mesmo depois de tudo o que ouviste, uma parte de ti ainda quer agarrar-se à ideia de que, sim, mas a minha situação é diferente, Mário. Tu não percebes. E sabes que mais? Tens razão, eu não percebo. Nem a tua, nem a situação de mais ninguém. Mas percebo isto. Enquanto continuares a usar a tua experiência única como desculpa para não questionares as tuas percepções, vais continuar a viver numa prisão disfarçada de santuário. A verdade que liberta não é a tua verdade. É a humildade de aceitares que nunca terás acesso à verdade. E essa aceitação é uma rendição à incerteza. É o que te torna verdadeiramente humano, o que te liberta das tuas certezas absolutas. É o que te permite finalmente conectar com os outros e desenvolver algo que já falamos aqui no Quem Cala Consente: inteligência emocional e inteligência social. Admitir que a tua verdade não é uma verdade absoluta não é uma fraqueza. É a força mais rara que existe neste mundo. Neste mundo que está cheio de egos inflamados e certezas baratas. Se chegaste até aqui, se ouviste estes 20 e tal minutos sem desligares indignado, já és diferente de 99% das pessoas. Já demonstraste que tens apetite por mais do que a versão adocicada e filtrada da realidade que todos vendem nas redes sociais. E é precisamente por isso que eu te peço, subscreve o podcast, porque é importante chegar a mensagem mais longe. Não é porque eu preciso do número, é porque tu precisas de um lembrete semanal que há mais na vida do que a tua bolha confortável. Partilha este episódio com alguém que conheces que está viciado na sua própria versão da realidade. Pode ser o presente mais valioso que lhe dás, mesmo que não reconheça isso de imediato. E promete-me uma coisa, esta semana, apenas esta semana, experimenta uma das técnicas que te dei, só uma. Vê o que acontece quando questionas genuinamente aquilo que dás por certo. Vê o que se abre quando paras de defender e começas a explorar. A tua verdade pode de facto ser uma treta, mas tu definitivamente não és. És alguém capaz de mais, muito mais, e a prova disso é que me ouviste até ao fim. E é por aí estás que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Até para a semana, sabes onde encontrar-me. Se precisares de falar, de debater, mesmo ali, ao lado do workbook, há comentários. Deixa-me um, fala-me de ti. Afinal de contas, quem cala, consente.
snack, vamos lá rolar. É meu portela ideias a girar.